o badalo, o famoso badalo das notificações, durante a marcha das drags no Tompkins Square Park, em Nova York, militantes LGBT cantaram trechos de uma música polêmica nos Estados Unidos. Abre aspas. Estamos aqui, acho que se diz assim, somos queers ou somos queers, e estamos indo atrás de seus filhos, fecha aspas. Entoaram membros da comunidade na última sexta-feira. Coloca o vídeo, por favor, produção, pra gente ver. E queer, pelo que nós ouvimos aí, é queer, a palavra certa. Quero convidar para, primeiramente, o comentário, Adriles Jorge. Olha, eu sou totalmente a favor da quebra e do combate a preconceito, a qualquer tipo de posição sexual ou preferência sexual, ou mesmo a população ínfima que seja. Você tem uma chance em 3.000 de ter um filho que tenha disforia de gênero, que pode se transformar num transexual, todo acolhimento dessa população. Então eu sou acolhedor, como liberal que sou, de qualquer tipo de opção sexual, de posição sexual, de percepção, inclusive de uma família que possa ser alternativa. Mas o que o movimento LGBT faz hoje, tanto no Brasil como no mundo, vai muito além do combate ao preconceito. Vai no sentido identitário de uma apologia a uma postura e uma opção sexual e mais. Vai no sentido perverso de uma sexualização precoce de crianças. Além desse vídeo, desse brado de ordem, nós estamos atrás das suas crianças, ou seja, atrás das suas crianças não é para combater o preconceito. É para fazer apologia a uma determinada sexualidade. A ideologia de gênero, por exemplo, é o quê? É você ensinar uma criança que não existe homem e mulher no sentido biológico do termo. Que tudo isso é uma construção social, sociocultural. E você cria na cabeça de uma criança, que é uma tábula rasa, que está aprendendo ainda a construção da sua identidade baseada na sua biologia, mas também influenciada pelo meio cultural. Você ensina essa criança que ela pode ser homem ou mulher quando ela bem entende. Quais são as consequências óbvias disso? Uma criança de 6, 7, 8 anos fazendo transição hormonal, injetando hormônios no corpo, se castrando, se mutilando. Mas eu vi cenas chocantes nas passeatas aí de Seattle, de Washington, de Nova York, homens nus, homens senhores, velhos, assim, com a idade do Paulo Figueiredo, com a barriga de fora, com o pênis de fora, com a bunda de fora, rebolando seus traseiros nus, chacoalhando na frente de uma criança. Parece engraçado, isso não é engraçado, mas leva uma criança para ver um espetáculo degradante, você sexualizar uma criança, fazer um show sexual nu, um homem nu de 60, 70 anos, ficar nu na frente de uma criança, isso não é para quebrar preconceito. Isso incute uma perversão sexual de maneira muito, muito íntima e de maneira muito précisa numa criança. Ou seja, existe uma apologia, existe uma destruição do papel heteronormativo, existe uma tentativa de destruição do princípio de masculinidade. Não é à toa que qualquer homem que se aproxima de uma mulher é considerado assediador, abusador. Você já viu isso no meio gay? Se tem assédio, se tem abuso? Não existe. Não há. É só no meio heteronormativo, ou seja, é uma demonização do homem, é uma demonização da família como instituição básica e pilar social que sustenta a sociedade, que sustenta a cultura, porque é lógico, um homem ou uma mulher criando um filho, muito mais valor essa criação do que, eventualmente, se todo mundo transar com todo mundo no imenso surubex. Ou seja, uma coisa é você criticar incisivamente qualquer jeito que se faça contra uma população transexual, por exemplo, que representa 0,001%. Outra coisa, como foi feito no Brasil, é dizer que existem crianças trans. Não existem. Existem crianças, uma ínfima parte com disforia de gênero. Agora, pessoas, crianças que têm ambivalência sexual, que têm algum tipo de trauma de infância, que têm algum tipo de condução errática na sua construção da sua identidade, pode se confundir e achar em um momento que é trans e depois não achar. Agora, dizer para uma criança que não pode dirigir, que não pode votar, que não é dona da sua consciência, que tem uma consciência e informação, que ela pode ser homem e mulher, que pode se mutilar e pode fazer transição hormonal, é um crime. Mostrar uma criança, um traseiro gordo, como o do Paulo Figueiredo, assim, chacoalhando na frente da cara de uma criança, é você sexualizar uma criança. Então o movimento LGBT extrapolou
há muito tempo a prerrogativa de combate ao preconceito. E quando você vê na Rede Globo, na CNN, até emissões conservadoras, na Record, fazendo uma apologia e retirando essas cenas, retirando esses problemas, retirando essas questões, você percebe como esse identitarismo canhestro e avassalador tomou conta de toda a grande mídia. Então o que a gente está vivendo, Anselmo, é uma coisa muito grave, de uma apologia a uma determinada sexualidade, a uma determinada patologia psíquica, que a disforia de gênero é uma patologia psíquica que deve ser tratada, que pode ser, uma pessoa pode se transformar em trans, mas eventualmente deve ter um tratamento até a idade adulta, e uma demonização do papel do homem, uma demonização da heteronormatividade, uma demonização da família. E isso em escala global. E isso, se você fala o que eu falei aqui, por exemplo, numa rede social, você corre o risco de ser banido. Você corre o risco de ser taxado de preconceituoso. No YouTube removeram lá o Daily Wire, tiraram qualquer tipo de possibilidade de menção à crítica à transexualidade ou à homossexualidade como se fosse uma questão básica e pilar da sociedade moderna. Você tem infiltramentos, ocupações de lugares, aquilo que o Gramsci sempre queria da Revolução Cultural, e a Revolução Cultural é a Revolução Identitária, dentro de redes sociais, de partidos, de universidades, de escolas, emissoras de televisão, jornais, grande mídia, tudo. Exatamente no perverso de você normalizar a sexualização precoce de criança e impor a transição de gênero ou transgenderismo na cabeça de uma criança como se fosse uma educação básica. Então, o que a gente pede para os pais é terem cuidado com o que seus filhos estão aprendendo na escola e, pelo amor de Deus, não levar filhos em passeatas em que homens pelancudos, gordos e velhos, como Paulo Figueiredo, ficam chacoalhando seus glúteos gordos com uma criança de 5 anos. Pelo amor de Deus. Obrigado, Adriles. Quer falar, Paulo? Aí não. Não, queria fazer uma defesa do meu glúteo. Fica à vontade. É só um exemplo, Paulo. Não, em primeiro lugar, como do Paulo Figueiredo, nunca. Você não vai comer nunca. Então para com esse negócio de como do Paulo Figueiredo. Glúteo, como do Paulo Figueiredo, na mesma frase, não. Então, segundo, eu faço agachamento, pô. Você tá falando que isso é um moldurinho. Tá bom, que parabéns. horas de academia, trabalhado. Tá? Não vem com essa história, não. Poxa, isso é difamação. Mas difamação, eu tenho certeza Adriles. que você, apesar da sua afeição, que eu tenho também, que eu compartilho com as transexuais, que são muito bonitas, você jamais vai usar uma calcinha rosa e ficar rebolando de uma criança em nome da quebra do preconceito. Você sabe disso. Jamais fará isso. Não tem a Confie em menor você. dúvida. Tamo Já junto. passa já o Deu comentário. rebolar na frente de uma Já passa criança o comentário de calcinha para o ou na Paulo frente de um Figueiredo, adulto já. de calcinha. Esse é um risco que os espectadores do Braddock não correm. Não vai acontecer. Já, vai lá, Paulo, já continua já o comentário para ti. Especificamente sobre o caso dos Estados Unidos, a gente está no mês do orgulho e o festival aqui de coisas que estão acontecendo queria que fosse esse caso isolado, mas as notícias são alarmantes. É o tempo inteiro exposição na frente de crianças. E eu não consigo, ou melhor, é claro que eu sei, retoricamente eu posso dizer que eu não consigo entender qual é o objetivo tão grande da sexualização de crianças. Se vocês olharem nessa passeata que foi feita, eu mandei para o nosso produtor, não sei se ele vai conseguir colocar aqui, mas além dessas imagens das crianças, vocês podem olhar pessoas nuas na frente de crianças, antes fosse de calcinha, gente com bilau de fora na frente de criança. Dá para, obviamente, o pai que leva a filha num troço desse, desculpa, tem que ser interditado. É um doente mental, tecnicamente falando. O pai que leva a filha num negócio desse é um doente mental. Olha a idade dessa criança. Agora, tem uma outra imagem onde perguntam. Aqui, olha isso aqui. Ó. Essa pergunta, eu vou traduzir isso que está na tela. Should sex ads start in kindergarten? Que a pergunta significa assim: educação sexual deveria começar no jardim de infância? E aí botaram uns buraquinhos para você enfiar um pauzinho. Obviamente, pun intended, duplo sentido proposital, onde e a maioria das pessoas votando que sim. E se você achar que isso é brincadeira, eu retirei a minha filha aqui da escola pública no jardim de infância porque me perguntaram se eu queria retirá-la da aula de educação sexual. Aqui na Flórida, a aula de educação sexual na rede pública começava, e eu queria voltar depois dessa outra imagem, porque tem uma outra imagem aqui,
mas a educação sexual das crianças começava no jardim de infância. Aí o governador, que agora é pré-candidato à presidência, Ron DeSantis, tentou passar uma lei proibindo que a educação sexual fosse feita com menos de 8 anos de idade. Menos de 8. Ele falou assim, pô, pelo amor de Deus, menos de 8. A minha filha agora, mais velha, tem 8 anos. Está muito longe da fase da educação sexual. Agora ela já poderia, ela está numa escola privada cristã, mas se estivesse na rede pública, já poderia começar agora a educação sexual na terceira série. E o que aconteceu? Várias empresas, inclusive a Disney, que é uma empresa voltada para público infantil e adolescente, e para famílias, ela resolveu fazer um lobby para que a lei não fosse aprovada. Quem em sã consciência pode querer que uma criança com menos de 8 anos tenha educação sexual e de sensibilização? Quem pode concordar com um show de drag queen para criança, meu Deus? Aí eu vou dizer, o que acontece com a Disney? E eu vou responder a própria pergunta que eu fiz. Aí, o que acontece com a Disney? Eu vou ler uma outra notícia de hoje, tá no meu locals.com. A Disney perdeu quase $1 bilhão nos seus últimos 8 lançamentos. Ela tomou pau no Pantera Negra, Wakanda para sempre, no Thor, Love and Thunder, no Homem-Formiga e Vespa, no Guardians of the Galaxy, que empatou, esse é melhorzinho, mas tomou um fracasso completo no Strange World, no Lightyear, na Pequena Sereia, e agora, o que ela faz? Você fala, não, vamos parar. Não, esse filme da Disney que está em cartaz agora, o Elemental, não sei como é que se chama em português, que teve a pior estreia da Pixar na história, tem um personagem que é gênero fluido. Aí minhas filhas, papai, a gente quer ver esse desenho. Eu falo, filhinha, não dá pra gente assistir, porque agora a Disney tem um monte de homem mau na Disney, agora eles só fazem filme de maldade. As minhas filhas que foram criadas, o Disney é o nosso quintal aqui de casa, eu moro perto de Orlando. Eu cresci com todos os clássicos da Disney. Aí eu pergunto, por que uma empresa tomaria um prejuízo gigantesco? Por que pessoas iam... Por que a empresa acabou sofrendo uma série de represálias aqui na Flórida por conta disso? Por que as pessoas mostrariam isso? Eu falo assim, produtor, bota a imagem do cara com a camiseta azul, que eu vou responder a minha própria pergunta. Você tá vendo? O que essa imagem da camiseta desse cara na passeata diz? Not today, Jesus. Hoje não, Jesus. E aí tem uma imagem de um demônio com um pentagrama e as cores do arco-íris. Então, quem promoveria esse tipo de coisa? Quem promoveria esse tipo de coisa? Esses caras. Você querer que crianças façam transição de gênero e se mutilem, só o demônio explica uma coisa dessas. É demoníaco. Saiba você, conscientemente ou não, que você está adorando o demônio, ou você pode estar fazendo de forma inconsciente e também não saber. Mas é a única explicação para alguém fazer uma coisa dessas. Obrigado, Paulo Figueiredo. Agora quero convidar ele, Ricardo Salles, para o comentário. Tomara que o Putin meta logo uma bomba atômica nessa porra e acabe com tudo. Não tem a mínima condição da humanidade sobreviver depois dessas coisas todas aí. É o fim da picada. Eu fico assistindo esses episódios aí, esse comentário que o Paulo fez, e, enfim. Nem sei, o Adriles falou um negócio que nem sei o que é isso. Como é que é? Heteronormatividade? Heteronormatividade. É o que você faz, sabe? Você é heteronormativo. Sei lá onde você inventou esse nome. É ser normal, porra. Gostar de mulher, mulher gostar de homem. Diz que no final dessa parada aí, esse episódio aí que passaram, diz que tinha um casal de pessoas do mesmo sexo. Como é que chama a pessoa que é hetero-homo... Como é que é o contrário? Homoafetivo. Aí diz que foi o gordo lá que você mostrou na fotografia, foi tomar banho com a menina e falou assim, nossa, papai, que pipi grande você tem. Falei, você não viu da mamãe. Então, a questão é a seguinte, nós temos que começar a encarar essas questões absurdas, dizendo o seguinte, quem quer ter as suas escolhas pessoais, tenha as suas escolhas, é o que o Adriles falou com muita sabedoria.
a escolha de cada um, já na idade adulta, ou pelo menos com um certo grau elevado de discernimento e tal, faz parte da vida e a sociedade é assim há milhares de anos. Agora, você transformar o espaço público, as escolas, a rua, as praças e tudo mais, num local de absoluta militância. Nós estamos vivendo no planeta todo um momento de muita militância. O ativismo, não só das questões de sexo, de sexualidade, etc., mas todos os outros assuntos. Hoje eu vi um vídeo aqui do nosso colega deputado estadual, do Lucas Bove, fazendo questionamento ao reitor da USP. E o reitor da USP é perguntado assim pelo Lucas, uma coisa assim: o senhor acha que tem militância ideológica dentro do campus da USP? O reitor diz assim: não, não tem. Bom, o cara é retardado, porque o cara simplesmente acho que nunca foi num prédio da USP. Só tem cartaz de Che Guevara, foto do Lenin, pichação na parede, tudo mais. Nós estamos vivendo, infelizmente, um momento em que todas essas causas, todas essas ideias, todas as coisas se descambaram para uma militância ostensiva, e muitas vezes, inclusive, com dinheiro público, ou espaço público, né? E as pessoas que não querem esse tipo de militância, tanto para si próprio quanto para os seus filhos ou netos, acabam sendo elas as discriminadas, elas as rotuladas de radicais, elas as rotuladas de inapropriadas ou inconvenientes. Isso precisa mudar. Você tem que ter a liberdade de afirmar as suas crenças, afirmar os seus valores com a mesma amplitude, com a mesma liberdade, a mesma abrangência com que esses grupos podem se autoafirmar o que eles quiserem ser, desde que não transforme, como o Paulo citou aqui o caso da escola do filho e da filha dele, ou essas fotografias que vieram para cá, isso se torna em espaço público, em local da coletividade. Não pode. As pessoas não são obrigadas a assistir aquele senhor pelado com os seus órgãos genitais balançando na rua. Ninguém é obrigado a ver isso. E se você passa numa rua pública, você, de certa forma, está impondo isso a toda a sociedade. É um absurdo. Obrigado, Ricardo Salles. Eu rapidinho quero mandar um abraço ao Robério, que fez uma doação de R$5 no Superchat, a Valentim Locato, também uma doação de R$10 no Superchat. E quero mandar um abraço para o Jefferson, da Métricas Digitais, grande Jefferson, grande amigo nosso. Mandou um abraço para todo o time Braddock Show. Um abraço, Jefferson. Jefferson. É o Jefferson e o Lindomar. Não é só você, não. É o Jefferson e o Lindomar. Tivemos uma reunião semana passada. O Lindomar também. O Salles quer mandar também. Manda um abraço pro Jefferson e pro Lindomar, Salles. Não, pros dois, pro Jeff e pro Lindomar. A turma do GDO. Esse é o verdadeiro GDO. É isso aí. Ô, Márcio Labre, passo pra ti agora o comentário, meu amigo. Olha, eu acho que conceitualmente, acho que tudo que tinha que ser dito já foi dito. Eu só vou acrescentar no seguinte: eu vou começar pelo remédio. Acho que nesse momento que nós estamos atravessando, o único remédio que eu vejo nesse momento é a gente se voltar para os nossos filhos. Pegar o filho, sentar com ele, bater um papo de pai para filho, de pai para filha, mostrar o vídeo e mostrar ridicularizando mesmo, né? Você vê aí o vídeo que a produção colocou, né? Parecia até um baile da fantasia, né? De tão folclórico que essa agenda está ficando, né? Essa agenda já está se destruindo por si só, né? Porque eles já ultrapassaram, e muito, né, a linha da reivindicação do espaço de minoria e tudo mais, de um eventual direito. Já ultrapassaram essa linha, já passaram para o lado folclórico, já estão num nível de autossabotagem até, talvez sem saber, muito grande. Então não está muito difícil você se blindar quanto a isso. E eu penso que assim, a maneira como a gente lida com loucos, né, pessoas que são desequilibradas, histéricas, eu tenho muitas divergências da maneira como a própria direita no Brasil e tal, quando essa questão entra em aspectos de legislação ou de debates parlamentares, que muitas vezes a direita vai para o embate no mesmo nível, na mesma frequência, inclusive de gritos e berros, né? Entra na mesma histeria e fica aquela discussão. E eu acho que quando a gente está lidando com pessoas nesse nível de insanidade, a melhor resposta realmente é o silêncio, né? Por exemplo, vamos imaginar aqui uma situação em que isso chegasse, em algum momento vai chegar, né?
a uma proposição legislativa. Cara, eu acho que a coisa mais tranquila de se fazer é se comportar, simplesmente se articular silenciosamente, formar a maioria que precisa formar e simplesmente votar não. Nem fazer defesa de nada. E do mesmo jeito que a sociedade, é melhor ignorar, é melhor desprezar. Agora, lógico, a partir do momento em que isso não atravessar o teu quintal, né? Não, bom, a partir do momento que o sujeito não invadir o meu quintal, não entrar na minha casa, não tentar arrombar o meu portão para tentar de alguma forma degenerar a condição do meu filho, da minha filha, eu acredito muito na capacidade dos pais, ou pelo menos que os pais comecem a ter essa proeminência, ter essa atitude. A gente tem que chamar a responsabilidade para nós, enquanto pessoas, não vou nem falar de espectro político, enquanto pessoas que não aceitamos esse tipo de comportamento público, né? Mas nós temos que chamar para nós essa responsabilidade com as nossas famílias. Eu, pelo menos, o meu filho passou esse fim de semana aqui comigo, eu sou separado, e esse vídeo chegou para mim, né, num desses grupos de WhatsApp. Eu mostrei para o meu filho, mas eu já mostrei para ele assim, olha isso aqui, Miguel. Olha, dá uma olhada nisso aqui. Tu tem noção do quanto isso é ridículo? Então, assim, não foi uma coisa repressiva, foi uma conversa de pai para filho. E ele mesmo percebeu que aquilo era uma coisa absolutamente ridícula. Depois a gente conversou um pouquinho mais. Ele tem 14 anos, deu para entender um pouquinho mais, né? Até um certo nível você consegue conversar. E eu tenho muita tranquilidade que meu filho está blindado. A gente tem que também esperar menos do poder público atitudes e também se posicionar mais para uma solução que venha de dentro para fora, que eu acho que essa é a maior blindagem que a gente pode fazer, né? Sempre do indivíduo para o mundo. A única coisa que eu concordo com tudo que o Salles colocou, a única coisa que eu discordo é que não é o mundo que está assim, tá, Salles? É só o Ocidente. Você dá uma passeada lá pelo Oriente Médio, países islâmicos, vai pela Ásia inteira, a própria Rússia do Putin, a gente vai chegar nisso. Toda a região da Indonésia, não tem nada disso, não se cogita esse tipo de reivindicação, nem em nível cultural, que dirá em nível de legislação, em nível político. Nem em nível cultural, os caras têm a cara de pau de fazer uma passeata dessa, num lugar desse. Não é nem para criança, é nem para adulto. Então, assim, o Ocidente está numa degradação muito, muito avançada. Agora, a gente volta para a Rússia de novo, Paulo. Agradeço a KGB, que fez um belíssimo trabalho durante a Guerra Fria, de colocar o serviço de inteligência dela no Ocidente, infiltrou, botou isso para funcionar a todo vapor nos Estados Unidos, que toda essa cultura woke, que está chegando, se alastrando e ganhando, ela começou lá nos Estados Unidos, nos anos 60, e veio de lá para cá, arrastando a América do Sul inteira, a Europa inteira está toda desconstruída, né? Até os homens alemães, né, que sempre foram considerados os machos alfas da Europa, né? Por conta do nazismo e tudo mais. Metade da Alemanha já está desconstruída, tá com coque e com um cãozinho pet como filho. A coisa tá feia pro Ocidente. Obrigado, Labre. Quero, antes de entrar na terceira pauta do dia, pedir a todos aí para se inscrever no nosso canal,